Bom dia, vascaíno, bom dia, vascaína. Eu sou Adailton Senna, mas você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast nessa manhã de domingo, dia 24 de setembro, véspera do grande jogo que vai nos tirar dessa zona maldita. E o meu bom dia especial vai para você que não se aguenta de ansiedade na expectativa do jogo contra o América. Vamos às notícias! E vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje falando de família, falando dele, falando de Ramon Dias. Ramon Dias postou ali o stories ao lado dos seus netos e do Emiliano. E, cara, uma coisa que eu tenho dito sempre às pessoas que ficam próximas de mim, o quanto eu admiro a figura do Ramon Dias, o quanto eu admiro o fato dele trabalhar com o Emiliano, né? Deve ser muito legal você ter seu filho trabalhando na mesma profissão que você, com você, a gente vê o carinho que os dois têm um pelo outro. No jogo de quinta-feira contra o Curitiba, você via, teve um momento do jogo que os dois abraçados na beira do campo ali, conversando sobre o jogo, conversando provavelmente sobre alguma estratégia, e você via que flora esse carinho do Ramon e pelos netos, né? Então não deve ter prazer maior para um avô poder trabalhar com o filho e ter os netos por perto. Então, assim, eles agora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, acredito que eles estão tendo uma vida bem tranquila, bem legal. A presença da família sempre deixa um ambiente mais leve, mais tranquilo. Cara, e é um ambiente de pressão, né? Futebol é um ambiente de pressão. Então eu admiro muito esse carinho do Ramon pela sua família, pelos seus netos, pelo seu filho. Cara, ele está de parabéns e isso acaba refletindo no campo, refletindo no time, porque é um cara que é enérgico, é um cara que cobra demais, mas ao mesmo tempo tem esse carinho aí de avô, de pai, e isso provavelmente também ele passa para os seus jogadores. Então, parabéns, Ramon, parabéns, Emiliano. Realmente a gente está encantado com o trabalho e principalmente com esse lado humano que vocês estão trazendo aí para o Vasco da Gama. E, fazendo as contas, o Ramon Dias, se mantiver esse aproveitamento atual que ele tem hoje, que é de 51,85%, foram 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas desde que ele chegou, o Vasco vai encerrar o Brasileiro com 46 pontos, caso ele mantenha aí esse percentual de aproveitamento. Obviamente, se ele conseguir aumentar, a gente pode aí conseguir uma colocação melhor. Mas se mantiver esse percentual, a gente está livre com folgas, porque eu acredito que esse ano deve escapar aí com 40, 41 pontos. Então, você com 46 vai estar com folga aí para escapar da zona do rebaixamento. Então, é acreditar no trabalho do Ramon, a coisa começou a engrenar, então a tendência, eu acho até que esse percentual de aproveitamento seja até maior. Eu arrisco a dizer que a gente vai beliscar uma Sul-Americana. Pode acreditar. E a campanha do time, ela é uma campanha muito digna, né? Dos times que estão na parte de baixo da tabela, o Vasco foi o que mais pontuou nas últimas 10 rodadas. O Vasco ele conseguiu nessas 10 rodadas 14 pontos. Então você teve o Curitiba, que não fez ponto nenhum nessas últimas 10 rodadas. Você teve o América, que pontuou com 7, teve 7 pontos. O Vasco com 14, o Santos com 7, o Bahia e Goiás com 10 pontos, o São Paulo com apenas 3, o Inter com 6, o Cruzeiro com 6 e o Cuiabá com 7 pontos. Então o Vasco está disparado na frente. Isso que fez com que ele chegasse nesse momento agora, prestes aí a completar a 24ª rodada contra o América, com chances reais de não só sair da zona do rebaixamento, como deixar times abaixo dele aí. O Vasco deve, com essa vitória, consolidando a vitória contra o América, pular para a 15ª posição. Então a gente vai deixar ali o 16º ainda entre a gente e a zona do rebaixamento e vamos ficar a 3, 4 pontos da Sul-Americana. Então, realmente, essa campanha que a gente vem fazendo aí nas últimas rodadas é digna
demais, vai fazer com que a gente saia sem muito sufoco. É um desejo de todo vascaíno que desde o início do campeonato acreditou que a gente não ia mais passar sufoco. Tivemos aí uns percalços, mas que já está sendo corrigido e a tendência agora é só alegria. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E aí, rapaz, o cara tá tão entrosado, o cara tá tão disposto a ficar de boa aqui no Brasil, que já vai começar a ter aulas de português. Hoje ele acaba tendo alguns jogadores no elenco, como o Léo Jardim, como o Robson, que são pessoas que estiveram no futebol francês, que arranham alguma coisa do francês e conseguem conversar com o Payet no idioma nativo dele, que é o francês. Porém, ele arranha alguma coisa de inglês também. Então, como temos ali muitos jogadores internacionais, como o Rossi, que foi para lá para fora, jogou na Arábia, então tem que desenrolar no inglês, ele conversa com algumas pessoas também no inglês, só que ele tem aí um vocabulário menor no inglês, mas está disposto a se esforçar para poder aprender o português. Já tem algumas palavras que foi ensinada para ele, para como ele se comunicar durante o jogo, né? Como chutar, passar a bola, coisas desse tipo. Os palavrões, que obviamente todo brasileiro malandro já começa ensinando palavrões, mas ele vai ter aulas de português, então não se espante se daqui a pouco ele já tiver aí colocando algumas palavras no vocabulário que não seja só o aqui é Vasco, que ele já aprendeu e toda hora ele solta aí nos bastidores lá da Vasco TV. Então, o cara tá, isso demonstra o comprometimento, isso demonstra o esforço e a disposição dele em aprender a língua para poder se comunicar melhor, para poder ter um apoio maior da torcida, dos amigos, dos companheiros. Ele está morando na Barra da Tijuca, então muitos jogadores estão morando ali na Barra, então ele consegue ali já ter uma vida social pós-jogo ali com a galera que mora por perto dele, já saiu do hotel onde ele estava hospedado, está morando na Barra, fica perto do CT, então aos poucos ele vai se ajustando à vida carioca, ao jeito carioca de ser, então nada melhor do que aprender o português para poder pedir um biscoito Globo na praia. Olha que interessante, saiu aí uma matéria lá no GE sobre a negociação do Paulinho Paula, de uma frase muito legal que foi dita pelo Paulo Brax, e aí a seguinte frase, olha, lembro que fiz uma reunião com ele no meio da negociação e ele disse, eu quero esse desafio, quero ajudar, vamos sair dessa situação. E aí, segundo o Paulo Brax, isso foi um sinal verde muito forte que fez até que ele contratasse o Paulinho, que ele já havia tentado contratar lá atrás, no passado, por 2 vezes, sem sucesso. E dessa vez o Paulinho realmente topou o projeto, topou o desafio. E pare para pensar no seguinte, quando a proposta foi feita, o Vasco estava numa situação que poucos acreditavam que ele poderia se livrar do rebaixamento, inclusive nós vascaínos. Então, realmente, o cara aceitar uma proposta para voltar para o Brasil, para encarar uma torcida apaixonada como a nossa, numa situação difícil como nós estávamos, o cara tem que ter muita certeza do futebol dele, o cara tem que ter muita certeza que o projeto vai dar certo. E, rapaz, ele prova a cada jogo que realmente quem desdenhou da contratação dele estava muito errado. E eu tenho, de cadeira, eu posso falar, porque apesar de não conhecer o futebol passado do Paulinho, eu só comecei a acompanhar o Paulinho agora quando ele chegou no Vasco, a apresentação dele me chamou muita atenção. Quando eu vi toda a família do Paulinho reunida na apresentação e todos vascaínos, eu comentei com alguns amigos, esse cara vai dar a vida pelo clube, porque não só a pressão que ele vai sofrer da torcida vai ser grande, mas a pressão que ele vai sofrer em casa vai ser ainda maior. Você imagina você se comprometer com a sua família e ele está provando que ele tem talento
ele está provando que ele fez a escolha certa, e eu vejo um futuro muito brilhante para o Paulinho, em termos até mesmo de seleção brasileira. Se ele continuar jogando o futebol que ele vem jogando no Vasco, ele vai ser um cara que já vai ser obrigado a convocar, seja o Diniz, seja quem vier para o lugar do Diniz, vai ser obrigado a convocar o Paulinho, porque ele está jogando muita bola. Obviamente que é muito cedo para a gente falar em seleção, mas o futebol que ele vem apresentando, e se a lógica de que convocação para a seleção brasileira é quem estiver melhor no momento, já a convocação vai bater a porta sim do Paulinho, e eu vou ficar muito feliz de ver esse cara convocado, porque ele merece demais. A gente vê claramente o carinho e o amor que ele tem para o Vasco. Realmente ele é um vascaíno e está provando isso e está jogando o fino. Então, Paulinho, toda a sorte do mundo para você, meu irmão, que você continue levando esse meio de campo nas costas e nos ajudando nas próximas partidas. E outra situação, aí já na Vasco TV, houve uma entrevista em que o Zé Gabriel falou o seguinte: eu passei um momento difícil, que eu acho que ainda não é o momento de abrir, é uma coisa pessoal, mas que no momento certo eu vou trazer à pauta. Isso é muito forte, a gente não sabe, provavelmente alguma coisa pessoal que mexeu com o Zé nesse período. Vocês lembram, o Zé ficou afastado do elenco, o Zé ficou mais de 100 dias sem ser sequer relacionado para os jogos, e às vezes a gente esquece, eu falo sempre isso, às vezes a gente esquece que atrás do jogador tem um ser humano, que o cara tem problema de família, que o cara tem problemas, de repente, com a esposa, com os pais, com os filhos, e o Zé, do nada, começou a jogar bola, do nada não, porque ele era um cara que já jogou futebol lá atrás, já tinha mostrado o seu valor, mas quando chegou no Vasco, caiu no ostracismo, ficou meio que jogado, o cara ficava dando volta em torno do campo, era um cara que não era aproveitado, e aí com o Ramon começou a ganhar corpo, começou a ganhar vida, o futebol dele começou a aparecer, de vez em quando dá uns sustinhos, sim, entrega uma bola ou outra, que a gente acaba ficando arrepiado, mas, muito provavelmente, a queda de produção dele tem a ver com esse problema que ele falou que mais cedo ou mais tarde ele vai revelar, que não é o momento ainda para ele falar. Então a gente precisa... Há exemplos que aconteceu com o Pumita recentemente, que os pais dele não estavam conseguindo vir para o Brasil, teve uma confusão aí de visto, etc. E aí o cara meio que estava se sentindo aqui só, isolado, e aí o futebol dele caiu demais de produção. Agora, com a presença dos pais, a tendência é que ele comece a voltar a ser o Puma de quando nós o contratamos. Então, às vezes, a gente precisa entender, galera, o que acontece por trás, o que tem por trás dos jogadores, que são seres humanos assim como nós. Então, todos nós temos problemas, todos nós, às vezes, no nosso dia a dia, temos uma dificuldade ou outra, e com esses caras não é diferente. E aí a gente precisa realmente valorizar e apoiar, não só na hora que está uma maravilha, como a gente tem vivido aí esses últimos jogos, mas se porventura a gente passar por uma fase, de novo, de algumas baixas no elenco, a gente precisa entender e valorizar, porque os caras precisam, às vezes, de um apoio, de uma palavra amiga, de um incentivo para voltar a desenvolver o futebol que com certeza eles têm e não desaprenderam. E agora vamos para o nosso Fala Galera, o Fala Galera que você conhece, você sabe como funciona, a gente pinça alguns comentários de vocês nos programas da casa, seja aqui no nosso Bom Dia Cast ou nas nossas lives, e aí a gente dá aquela moral e vamos começar hoje falando com o Alexandre Garcês. O gol do Verratti lembrou a matada no peito do Dinamite. Cara, na hora que eu vi o lance ao vivo, e estava bem na minha frente, que a gente estava posicionado bem ali no gol, que o Verratti fez o primeiro gol dele, realmente, a matada foi muito parecida com a do Roberto. Só voltou o chapeuzinho e mandar para dentro. Mas também ele bateu bem, a bola bateu na trave, beijou a trave e entrou. O gol foi bonito, mas eu concordo contigo, Alexandre, a matada lembrou o Bob, sim. E o Guilherme Espadatino jogou 5 contos lá no peito do Digão e colocou lá: ó, o Vasco hoje tem mais do que um time. Tem um elenco onde quem entra mantém o mesmo nível ou ainda consegue melhorar. Me lembra 97 e 2011. De fato, eu também concordo com o Guilherme. Realmente, você olhar para o banco hoje e ver jogadores como o Peck, ver jogadores como o Orediano, ver jogadores na zaga como o Michael, que vem jogando boas partidas, você consegue ter realmente um banco ali
que dá sustentabilidade. Você tem o Sebastian, você às vezes tem até um Payet, que eu acredito que agora vai virar titular. Então você tem peças, tem um Jair. Então, assim, tem peças que realmente mantêm o nível do time ou às vezes até melhora, como tem acontecido no caso do Peck, que sempre tem entrado no segundo tempo, colocado a sua correria lá e melhorado o time. Então, ó, tô contigo, Guilherme, é por aí mesmo. E o Bruno Fonseca colocou: Cablo Daciolo exorcizou o mal que estava em São Januário e mandou para a Gávea, onde o clube passou a ser um time de porrada e mordedores de virilha. Realmente, depois que o Cablo Daciolo fez aquele culto ecumênico lá na porta de São Januário, nós só perdemos um jogo que foi para o Palmeiras e mesmo assim, com aquela dúvida de arbitragem, porque talvez se tivesse saído aquele gol do Paulinho, a gente nem esse jogo teria perdido. Então, glória a Deus. E o Leandro Cesário colocou assim, olha, o Ramon deixou 10 também, 10 continhos lá nos peitos do Digão, e colocou: Ramon Dias, eu vi que era o cara quando ele dispensou o Vieto e disse que queria no Vasco quem quer estar aqui. E hoje só está no time quem quer estar no Vasco. Saudações vascaína, Vila Velha, Espírito Santo. Realmente foi uma postura bem legal, foi uma entrevista que ele deu logo depois que o Vieto negou a proposta do Vasco, que foi lá para a segunda divisão da Arábia, e que o Ramon falou que só joga aqui quem quer estar aqui. Isso também me ganhou naquele momento. E o Haroldo Moreira colocou: que jogador é esse, Paulinho? O cara corre o campo todo e a entrega o tempo todo. Realmente, Paulinho Paula, o nosso Magic Paula, de fato tem sido feita a diferença. Que jogadoraço, cara. Como é que esse cara ficou perdido no mundo árabe e ninguém conseguiu ver a bola que esse menino tinha? Tô contigo, Haroldo. O cara é o nosso motorzinho. Você já ouviu essa frase que Deus escreve certo por linhas tortas? Eu acho que em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar, dependente da sua fé, da sua crença. E olha só essa relação de coisas que Deus escreveu certo por linhas tortas. Número 1. Lanzini e Vieto recusaram e nós acertamos com Payet. Como seria a nossa vida se o Vieto tivesse aceitado ou se o Lanzini tivesse aceitado? A gente chegou a cobrar o Ramon Dias para que ele apertasse o Lanzini para o Lanzini, que estava livre no mercado, aceitar a proposta do Vasco. Lanzini não aceitou, Vieto preferiu a segunda divisão da Arábia e olha o que Deus preparou. Temos o Payet. Número 2. Antes de acertar com o Praxedes e com o Paulinho, o Vasco tentou o Léo Cittadini, que recusou. Olha só a troca que seria. Você, hoje, aceitaria trocar Praxedes e Paulinho por Léo Cittadini? Gustavo Alfaro recusou a proposta e veio Ramon Dias. Será que o dublê do Dorival Júnior seria a nossa solução? Será que a gente estaria passando por essa fase se o Gustavo Alfaro tivesse aceitado a proposta? Será que ele seria a pessoa certa para arrumar o nosso elenco, para dar moral para o nosso time? Então, são dúvidas que a gente não vai saber responder, mas acreditamos que, mais uma vez, Deus escreveu certo por linhas tortas. O Vasco fez tudo para contratar o Michael Araújo e depois o Diego Costa. E no último dia da janela, transferiu todo o seu esforço e contratou o Verratti. Ou seja, será que o Diego estaria fazendo o que o Verratti está fazendo? E o Michael Araújo, ou Michael Santos, Michael, teria feito também o que o Verratti está fazendo? Não sabemos. Mais uma que Deus escreveu certo por linhas tortas. Tentamos o Lianco e veio o Michael. Podemos questionar, muita gente pode criticar, mas uma coisa você tem que admitir. Nas últimas partidas, o Michael tem entregado, sim, o que se espera de um zagueiro. E, mais uma vez, talvez se o Lianco viesse, não tivesse fazendo o que o Michael nas últimas partidas está conseguindo fazer. Reclamamos, veio o Michael, criticamos, e aí está mais uma prova de que Deus escreve certo por linhas tortas.
E a proposta recusada do Fernando, hein? Que nós acertamos com Medel. Será que o Fernando entregaria o que Medel entrega? De disposição, de garra, de motivação, de levantar o astral dos caras mais novos, de fazer o nosso vestiário tremer, de fazer os nossos adversários tremer, de fazer a nossa arquibancada tremer. Então, mais uma vez, Deus escreveu certo por linhas tortas. Zé Gabriel estava descartado e deu a volta por cima. E aí tem toda uma ligação com a chegada do Ramon, com o incentivo, com a força, com a dedicação. Estava jogado no canto e está aí hoje sendo uma peça importante no time, a ponto de nós sentirmos falta quando ele está suspenso. Mais uma prova da existência de Deus e de que Deus escreve certo por linhas tortas. E para fechar esse apanhado de linhas tortas escritas por Deus, fechou com o Rossi, que estava há meses sem jogar. Eu fui um dos caras que criticou a contratação porque eu achava que o Rossi não podia render o que ele já rendeu no passado. E olha o que o Rossi fez em 2 jogos. Ele já fez 3 assistências e 1 gol. Você esperava por isso? Parabéns, porque eu, sinceramente, não esperava. E temos aí uma prova viva de que Deus escreve certo por linhas tortas. Glória a Deus, glória a Deus. Saiu o nome do árbitro que vai apitar o jogo Vasco e América Mineiro, e é o Ramon Abad Abel. Ele vai apitar América e Vasco lá na Independência. O Vasco, depois que foi lá na CBF, meio que deu uma prensa. Por enquanto, não tivemos aí nenhum erro grave de arbitragem. Esperamos que continue assim. Esperamos que seja tranquilo também o jogo contra o América. A América que, inclusive, deve vir com muitos desfalques. Falaremos amanhã um pouco mais sobre isso. Mas temos aí o Ramon Abad Abel. Se o nome fizer jus à performance, muito provavelmente ele vai fazer uma boa arbitragem, porque Ramon bom é o nosso Ramon. Vamos ver se ele faz jus ao nome. E olhe quem deu moral para as meninas ontem. O nosso querido Rossi, o Búfalo, estava assistindo a estreia do Vasco no Campeonato Carioca Feminino, que teve transmissão pela Vasco TV, e ele já botou lá no seu status, deu uma moral lá, Vasco Feminino. No momento ali o jogo estava 1-0 e o Rossi assistindo e dando moral para as meninas, que aproveitou a moral dada pelo Rossi e goleou o Serra Macaense em sua estreia no Campeonato Carioca. No masculino e no feminino, nós não aceitamos nada menos que 4 gols. Com gols de Anne Marabá, que fez 2 vezes, Carolzinha e Yasmin. O Vasco não tomou conhecimento do Serra Macaense e foi lá e sapecou 4-0 na estreia do Carioca, dando moral para as meninas, dando moral para o nosso departamento de futebol feminino. O Lúcio Barbosa deu uma entrevista também falando da importância do futebol feminino para o Vasco. Isso sempre agrega, isso é sempre legal, e as meninas não fizeram feio, foram lá e, assim como o masculino, sapecou uma goleada na estreia. E para você que não sabe como a gente faz para poder ouvir o Bom Dia Cast no Spotify, se liga só nesse vídeo que você vai saber como ouvir o Bom Dia Cast também no Spotify. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje, nesse domingo. Falta poucas horas para a gente sair desse sufoco. Temos que acreditar, temos que ir até o final acreditando que vai pintar uma vaguinha de Sul-Americana. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vire membro a partir de R$ 1,99. Você vira membro do canal e vai poder
ter vantagens, como, por exemplo, um desconto especial nas lojas Gigante da Colina Bangu. Apenas R$ 1,99. A partir de R$ 1,99 você também pode concorrer a 2 camisas suporte, se nós chegarmos a 25 mil inscritos até o final do mês. Então, vai ter uma camisa exclusiva somente para os membros e a outra camisa que vai ser sorteada para o público em geral. Então, você tem várias vantagens em ser sócio torcedor do podcast Cruz Maltino. É só você se inscrever e se curtir as vantagens de virar membro do nosso canal. Então, espero você amanhã, véspera é hoje. Espero você amanhã, no grande dia, na segunda-feira, às 9h07, aqui no podcast Cruz Maltino, no nosso Bom Dia Cast. Até lá!